Agora vocês já sabem que a gente tá de mudança da Irlanda e, enfim, obviamente essa decisão não foi da noite pro dia, é uma coisa que a gente tem pensado e tem discutido muito sobre há muito tempo, na verdade. A gente é uma daquelas pessoas que a Irlanda nos escolheu, as pessoas costumam dizer isso e a gente também costuma dizer isso, porque a gente veio pra cá por uma oportunidade, não foi porque a gente escolheu a Irlanda em si, obviamente a gente era muito mais novo e era a oportunidade que a gente tinha e enfim, a gente agarrou, mas tem muitas coisas aqui que nos incomodam e nos incomodou muito durante esse tempo e nos fez criar essa vontade de sair daqui e tomar essa decisão de fazer essa mudança, que obviamente não é fácil e não tá sendo fácil. Hoje é quarta-feira, faltam 6 dias para nossa mudança, efetivamente. Muitas coisas acontecendo, enfim. O estresse tá lá no alto, mas a gente está muito tranquilo com essa decisão, principalmente por todos esses motivos que a gente vai trazer nesse vídeo para vocês. Pode parecer clichê ou parecer fútil ou simples ou enfim, qualquer coisa, mas pra gente foi algo que impactou muito, impacta o nosso dia a dia, que é a questão do clima. É nosso terceiro ano aqui, o terceiro inverno. Esse inverno foi muito difícil pra gente, é muito difícil você acordar todos os dias e o céu está nublado, não tem um pinguinho de sol. A gente sentiu o impacto disso no nosso dia a dia e o quanto isso muda o nosso humor e muda a nossa disponibilidade. Enfim, você acaba não querendo sair de casa, você acaba não querendo fazer as coisas, não sei explicar, mas muda a nossa disposição, muda o nosso humor, muda tudo. E é algo que impactou muito e tava impactando. E esse inverno teve um dia que a gente chegou da academia às 6 horas da tarde, embaixo de chuva, embaixo de vento, muito vento. E aquele dia a gente sentou aqui, tava tudo escuro, 5:30 da tarde, tava muito escuro. E a gente teve essa decisão e tomou essa decisão que esse seria o nosso último inverno aqui na Irlanda, que esse seria o nosso último ano aqui na Irlanda, nem que a gente voltasse pro Brasil, porque não tava dando. Foi, assim, bem difícil, por muitos motivos, mas principalmente por essa questão da disponibilidade de fazer as coisas, do humor, enfim. E esse obviamente, é uma questão para muitas pessoas e se tornou uma questão pra gente. Inclusive, ontem eu tava numa reunião em que uma pessoa tava falando que ela ama muito a Irlanda, não sabe porque as pessoas saem daqui no verão e não sei o quê, porque tem lugares muito bonitos. E outra pessoa que também é imigrante polonesa, que tá aqui há 20 anos e gosta daqui, comentou do clima. E fez esse comentário sobre o clima, porque é algo que impacta todo mundo, não é só a gente. E, enfim. O segundo motivo não foi algo muito impactante na nossa decisão, mas porque no dia a dia você acaba meio que relevando, mudando seu estilo de vida para poder se adequar ao custo de vida da cidade, sabe? As coisas são caras pra gente sair pra jantar, pra sair pra comer, por exemplo, no mínimo 50 euros. Isso eu tô falando de coisas simples, um lanche, uma box com arroz, alguma coisa assim. Mas se você quer algo mais elaborado, 100 euros no mínimo pra nós dois, sabe? Um pub, por exemplo, uma pint são 7 euros num lugar ok. Essa é a média de preço, né? Obviamente. A gente usou muito um site chamado Numbeo pra fazer essa pesquisa e comparar. Um site muito bom, vou colocar algumas imagens aí. Ele compara o custo de vida com outras cidades no mundo. E ele também ele mostra pra você qual que é a média de valores, e a gente viu que bate muito com a média de valores que a gente gasta aqui. Então, com gastos de mercado, lazer, eletricidade, enfim, todas essas coisas, a gente gasta em média 3.200 euros para 2 pessoas. Aqui o salário mínimo é 1.800 euros, se eu não me engano, o salário médio é 2.500 euros. Então, para você ter uma noção, se você tem um filho, se você tem um cachorro, obviamente esse custo eleva muito. A gente gasta esse valor e a gente não sai muito, que a gente saia pra ir jantar, alguma coisa do tipo, enfim, vocês acompanham. E comparado a outras cidades é um valor muito elevado, e comparado à cidade que a gente tá indo é, absurdamente elevado. Não foi, como eu comentei, não é um impacto, algo que fez a gente querer mudar, mas
obviamente, quando a gente compara com outros lugares, é quando a gente começa a perceber que isso pesa, assim, enfim, pesa no nosso estilo de vida, pesa no nosso dia a dia. E foi uma das coisas que também nos fez querer mudar e está nos empolgando de sair daqui, ter novas possibilidades, e conseguir guardar mais dinheiro, conseguir fazer mais coisas, enfim. Agora eu tenho algumas reuniões para terminar, minha última reunião com o cliente, e vou depois fazer o café da tarde, vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, e talvez depois o Enzo conclui o vídeo e conta um pouco sobre os outros 3 motivos. Cheguei agora do trabalho, hoje foi meu último dia, fiquei ali mais ou menos até a hora do almoço, enfim. Voltei, fui embora, chega, né? Deu. Agora eu vou falar pra vocês os próximos 3 motivos. É uma coisa que inclusive passou comigo hoje e pra mim é o segundo maior problema, segundo maior motivo pelo qual a gente vai se mudar. Eu acho que pra mim é pau a pau com o clima, inclusive talvez até seja um pouco pior do que o clima, que é a questão do transporte. O transporte na cidade é péssimo, né? Por mais que aqui seja a capital da Irlanda, supostamente é para ter uma infraestrutura maior de transporte público, linhas e tudo mais, com o tanto de investimento que a cidade tem, com o polo tecnológico que a cidade que eu não sei se vocês sabem, mas aqui é um polo tecnológico para a Europa gigantesco, tem muita empresa. Principalmente empresa norte-americana, porque o governo dá muito abono de taxa e tem muito incentivo para essas empresas para vir para cá, né? Até talvez é uma forma deles fortalecerem relações com os Estados Unidos e, enfim, dá certo para eles. Mas, enfim, voltando, o transporte é muito limitado. A gente não tem metrô na cidade, a gente tem 2 linhas de tram, que é aquele trenzinho que anda em trilhos. A gente tem uma linha verde que vai do centro até o sul e uma linha vermelha que meio que cruza o oeste para o norte. É meio estranho, mas provavelmente baseado onde estão as casas e as moradias e tudo mais. Também tem os ônibus, que tem algumas linhas, só que não são tantas linhas assim quanto deveriam. Tem um gap muito grande em algumas regiões da cidade e isso acontece muito. Olha, passou um magpie ali. Ele tava comendo o negócio ali, não deixou. Eu deixei? Você jogou ali fora a coisa. Caraca, filho da puta. Enfim, tem algumas linhas de ônibus, mas não são tantas quanto deveriam ter. A gente tem um gap muito grande em algumas regiões da cidade. Como, por exemplo, vocês vão ver aí no final de semana o nosso vídeo do final de semana passado, da gente tentando sair da parte meio que oeste da cidade para voltar para nossa casa, que a gente mora no sul. Da parte oeste da cidade pro sul não tem conexão.
A gente foi em um lugar que é 15 minutos de carro da nossa casa. E pra voltar de transporte, era 1h30 pra você voltar. E aí a gente acabou pedindo um táxi, que também é outra coisa. Aqui não tem Uber, aqui não tem Bolt, aqui não tem Cabify, não tem nada disso. É só táxi. Então, vocês sabem, táxi é caro. Os valores são muito caros, né? A gente fez um trajeto que era para ser 15 minutos, que foi o trajeto mais próximo que a gente encontrou da saída da concessionária até uma estação do tramzinho, que é o Luas. E a gente gastou literalmente 30 euros para fazer esse trajeto. 30 euros parece pouco, se você pensa que 30 reais, mas, 30 euros é coisa pra caramba. É tipo, sei lá, 2 horas de trabalho, salário mínimo. É muito caro, muito caro. É tipo pagar 1 euro por minuto, porque tava trânsito e o trajeto demorou 30. E além de ter esse problema de ter uma limitação muito grande em termos de linha do Luas e linhas de ônibus, esses transportes eles não são confiáveis. Às vezes você tá esperando um ônibus, no ônibus acontece muito, isso é até piada para quem mora aqui. Nos ônibus, às vezes aparece que o ônibus vai passar e ele simplesmente desiste de passar. Então você tá lá esperando 15 minutos, 20 minutos o seu ônibus e aí do nada ele some. Ele some da telinha ou ele some do seu Maps e ele simplesmente não passa mais. Teve inclusive uma vez agora que eu lembrei, meu pai veio pra cá e a gente alugou um carro, foi devolver o carro e depois a gente voltaria de ônibus pra nossa casa. Que era o único jeito da gente vir. E caiu uma chuva, mas caiu um pé d'água. E a gente ficou no ponto de ônibus esperando, porque falou que ia passar em 5 minutos. A gente tomou chuva, porque os pontos de ônibus numa cidade chuvosa como Dublin também não tem uma cobertura para chuva. Nossa, meu, vocês não acreditam. Desculpa meu sotaque paulista. Mas a gente tomou uma chuva de 5 minutos, porque a gente achou que ia ser mesmo 5 minutos pro ônibus vir e a gente ia chegar em casa de boa. O ônibus não passou e a gente teve que pegar um táxi pra voltar pra casa, porque ele simplesmente não passou. E esse ônibus passava a cada meia hora. Tinha uma mãe com um bebezinho num carrinho também, tomando chuva, junto com a gente no ponto. E o ônibus não passou. E talvez ela não tinha condição de pegar um táxi igual a gente pegou. Vocês conseguem pensar, imaginar isso numa cidade que tem a grana que Dublin tem, que é o polo tecnológico que a cidade tem, que tem um dos maiores salários mínimos da Europa, você não ter essa infraestrutura de transporte? Eu só quero deixar claro também, né, que tanto isso quanto que a Vitória falou antes são experiências nossas como paulistas, né, paulistas da capital, morando na cidade. Pode ser que seja diferente para você, pode ser que você venha de um lugar de menos infraestrutura de transporte, pode ser que não tenha essa disponibilidade que se tem em São Paulo, capital. E isso talvez não te incomode. Então, só para que isso fique claro. Aí, o ponto 4 também pega um pouco do que eu falei, da falta de infraestrutura no geral da cidade, não só de transporte. Falta muito capacidade e infraestrutura para entretenimento aqui. Você tem 2 redes de cinema na cidade, que estão espalhadas em pontos diversos da cidade, que atrapalha o consumo de cultura, querendo ou não. A gente está aqui no sul e a gente tem um cinema próximo da gente, que é um cinema que não tem uma infraestrutura legal e é em um dos principais shoppings da cidade. E é um tipo de coisa que a gente ama fazer, a gente ama consumir filme. Agora saiu aí Divertidamente 2, a gente queria assistir e a gente simplesmente não vai assistir porque a gente não consegue ter uma experiência legal no cinema. Enfim, isso é um dos exemplos, né? Falta muita exposição à arte na cidade, sabe? A cidade não recebe exibição, a cidade não recebe muito evento. Não vou ser injusto com o evento, recebe alguns shows sim, recebe algumas bandas legais sim, mas pro tipo de coisa que a gente gosta de consumir, arte, cinema, música, eu acho que a cidade peca muito, sabe? Deveria ter muito mais disponibilidade e opções para fazer essas coisas, sabe? Eu acho que é uma cidade, talvez um país, muito carente de cultura. É difícil.
falou antes, a gente se questionou muito e pensou muito antes de fazer essa decisão. E depois desses 3 anos que a gente tá aqui, essa é a nossa experiência, nossos motivos, basicamente. E o 5º motivo é a questão da não adaptação com a cultura e o estilo de vida do país. A gente simplesmente não conseguiu sentir aquele pertencimento, se sentir em casa. E não foi em 1 ponto, 2 pontos, foram em vários pontos, sabe? A gente até brinca com Reels e TikToks que mostram aí que, tipo, uma vez que você emigra, fica muito difícil você achar o seu lugar no mundo, porque nem a sua casa, seu país, é mais o seu lugar no mundo. Você começa a ser um catado de muitas coisas. Mesmo assim, a gente observou que lugares onde a gente ia, a gente sempre se sentia mais confortável do que aqui. E foi em diferentes lugares. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda assim não criou essa conexão aqui com a cultura mesmo, com o estilo de vida das pessoas, de, sei lá, o que gostam de fazer, a música. E não é que a gente não tentou, a gente no começo até tentou se entrar na cultura e tentou algumas coisas, né? Sim. Em alguns lugares que eles frequentam, coisas desse tipo, e a gente simplesmente não se conectou e não se adaptou. Isso é um motivo grande, assim, porque você acaba se distanciando totalmente da cidade e não se sentindo em casa, né? Você não se sente pertencido, basicamente, sabe? Enfim, tem diversas outras coisas que fazem a gente não se sentir pertencido também, que, enfim, eu nem vou entrar nesses pontos e tudo mais, mas a cultura pesa muito. A cultura pesa muito, não é uma cultura que valoriza muito, por exemplo, a culinária, que é um negócio que a gente se interessa muito, que é um negócio que a gente gosta muito. Então, é uma culinária fraca, os restaurantes da cidade são fracos, sabe? Você não tem essa experiência gastronômica legal que você tem em outros países, por exemplo. É uma cultura de, tipo, você ir para um pub, beber, e é isso, sabe? É escutar uma banda ao vivo lá, e é isso. Tem os esportes deles também que a gente não se conectou, a gente não gosta. A gente gosta de futebol. O esporte futebol aqui deve ser, sei lá, só o 3º mais visto, sabe? Eles veem futebol inglês, sabe? Então, é difícil pra gente ter todas essas rupturas que a gente teve, sabe? E até pra você criar conexões com as pessoas no ambiente de trabalho também, porque as pessoas não gostam das mesmas coisas que você, ou não vêm do mesmo lugar que você. Não que isso seja um problema, mas é mais nessa, você não tem coisas que você gosta em comum, então acaba criando dificuldades de conexões mesmo. Um lugar que, querendo ou não, é difícil você fazer amizade, pelo menos pra gente foi difícil, talvez por causa dessa barreira da gente simplesmente não conseguir gostar das coisas que as pessoas gostam aqui. A gente tá em outra vibe na nossa vida, a gente gosta de fazer outros rolês. E que a cidade não oferece. Exato, né? exato. Na questão da infraestrutura. Exato. Não acho que é só infraestrutura, é um pouco questão de cultura. A gente valoriza comida, a gente valoriza um café, um expresso, sabe? Uma pastry, um negocinho que, tipo, não é a cultura deles, sabe? Eles comem ovo, salsicha e feijão no café da manhã, sabe? Igual na Inglaterra, sabe? E por mais que tenha uma variedade cultural muito grande aqui, que é ótimo, ainda falta, sabe? Ainda falta. Hoje um amigo meu veio me perguntar, tipo, tem uns lugar legal aí pra gente ir comer e tal, e jantar, e aí eu fiquei tipo, cara, não sei. Eu consigo, sei lá, em 3 anos consigo pensar 4 restaurantes que eu gosto aqui. Sim. Sabe? E 3 são asiáticos. É verdade. E um é um italiano. Um é italiano e tem uma rede de fast food que eu gosto muito daqui. Tem um pub, só que é em Wicklow. Mas é isso, mano. E aí, acho que é isso. Esse é meio que um compilado dos motivos pelos quais a gente está mudando. E a gente realizou isso pra fazer o vídeo. Mas eu acho que hoje a gente muda com muito mais bagagem e com uma decisão feita muito mais tranquila, exatamente porque a gente sabe os motivos pelos quais a gente está saindo daqui e o lugar que a gente vai tem um plus a mais nesses motivos que a gente não se adapta aqui. Não acho? Eu acho que a maioria desses pontos
a cidade para onde a gente tá indo vai cobrir, sabe? Então é uma decisão muito pensada, igual a Vitória falou, é uma decisão que a gente tá aí tomando há algum tempo e... Enfim, foram os 5 motivos pelos quais a gente está saindo da Irlanda. Lembrando, essa é a nossa visão, nossa realidade, baseado nas coisas que a gente viveu, baseado onde a gente nasceu e baseado no nosso estilo de vida. Pode ser diferente para você, pode não ser, mas... Enfim, eu espero que tenha sido útil tudo isso que a gente falou para vocês. É isso, e se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal e fique olhando aí os próximos vídeos. Já já vocês vão descobrir pra onde a gente Estaremos vai. longe daqui. Suspense.